Pessoal, quarta-feira, puxa vida. Expectativa inacreditável para o dia de hoje quando a gente fala de economia. O Banco Central anuncia hoje a decisão sobre a taxa básica de juros no país. Atualmente em 13,75 e você tem ouvido, né, esse disco, parece um disco riscado, né? Há quantos meses a gente fala 13,75? O governo e o mercado esperam uma redução da Selic pela primeira vez desde agosto de 2020. O Ministério da Fazenda é mais otimista, hein? Contando com uma queda de 0,5 ponto. Mas a gente quer ouvir uma economista, a economista-chefe do Inter, a Rafaela Vitória, que está aqui para que nós possamos falar justamente sobre isso e o anúncio do Copom. Rafaela, primeiro, obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. Eu já quero começar te ouvindo. O governo está muito esperançoso além da conta, né, de que seja 0,5%, 0,5 ponto, ou você avalia que de fato a gente pode trabalhar com essa possibilidade? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Hoje existe uma grande expectativa para a decisão do Copom. Acho que é um consenso que a gente deve ter o início do ciclo de cortes. A partir de hoje, há 12 meses, né, a gente teve o fim do ciclo de alta. Em agosto do ano passado foi a última alta. A taxa vem sendo mantida nesse patamar desde então e tem uma grande expectativa para o início do corte. O mercado está dividido, então não é só o governo, mas dentro do mercado a gente tem uma predominância até nas curvas de juros, de apostas para uma queda de 0,5. Entre os economistas, a gente vê ainda um certo conservadorismo com algumas apostas para 0,25. Existe uma grande expectativa hoje como que o Copom inicia esse corte de juros. Se com um tom mais cauteloso ou se já começa cortando 0,50. Elaine Bastos está conosco, evidentemente, nossa analista de economia, para fazer-te uma pergunta também. Por favor, Elaine. Bom dia, Rafaela. Eu queria saber, a gente viu dados do Banco Central, o IBCBR, mostrando que a economia está respondendo já a essa política de juros altos, com queda de 2% no indicador de maio em relação a abril. Queria entender quando que essa reversão de ciclo para queda agora nos juros deve chegar na economia real também, nos juros praticados com empresas, consumidores. Quando a gente deve começar a ver isso chegar na economia real? Esse é um processo que demora. Na verdade, hoje o que a gente sente ainda é, em parte, o aperto monetário dos juros que subiram no ano passado. E, além disso, quando a gente vê esse processo de queda da inflação, significa que os juros ficaram ainda maiores, né? O Banco Central vem mantendo a Selic estável, mas na medida que a inflação cai, os juros reais, eles acabam ficando ainda mais restritivos. A economia ainda vai sentir esse impacto de juros restritivos por um bom tempo. Em geral, a gente fala que mudanças na taxa de juros, sejam cortes ou elevações, levam entre 6 a 9 meses para fazer impacto. Então, os cortes que começam agora em agosto, e a gente espera vários cortes aí na sequência, até meados do próximo ano, eles só vão ter impacto na economia em 2024. Rafaela, eu quero trazer aqui um acontecimento em outro país para ver se em algum aspecto a gente pode embasar o nosso. Esses dias a gente viu o Chile cortando 1 ponto, né? Um corte super agressivo, de repente apareceram cortando 1 ponto. Isso no Brasil seria, né, aqui no campo da hipótese, seria um cenário viável? E por que isso seria muito agressivo para uma economia? Nesse momento não seria viável um corte dessa magnitude, mas um corte de 0,50 sim. Quando a gente observa, né, da última reunião do Copom para cá, vários fundamentos andaram a favor de um corte até maior. A gente viu uma queda mais acelerada da inflação, a inflação tem vindo menor do que as expectativas, tanto as expectativas do Banco Central como as expectativas do mercado. A gente viu também uma queda das expectativas de inflação de longo prazo, depois que o CMN decidiu manter a meta de inflação em 3%. A gente está vendo uma reancoragem dessas expectativas, então a gente tem um cenário, sim, que propicia um corte maior, mas um corte maior aqui para o nosso cenário hoje, para a nossa economia, seria um corte de 50. Um corte de 1 ponto percentual, né, de 100 pontos base, é um pouco agressivo nesse momento. A gente teria que ter uma queda de inflação ainda maior, uma desaceleração da atividade ainda maior do que a gente está vendo. Isso pode acontecer até o final do ano, começo do ano que vem? Até poderia, mas não é o cenário base. A gente hoje acredita que os cortes de 0,50 devem acontecer em uma sequência
frequência e a gente pode chegar em 2024 com uma taxa até mais próxima de 9%, mas nesse ritmo de corte de 50 pontos base. Perfeito, sempre importante poder ouvir aqui os profissionais, né, para a gente pluralizar o entendimento, trazer até as referências de outros países. Elaine, por favor. Rafaela, de que maneira o desenho final do novo marco fiscal, o desenho final aí da reforma tributária que vai ser votada e o novo marco de garantias aí que deve ser apreciado no segundo semestre, de que maneira isso pode ajudar a ter cortes mais agressivos ou mais intensos na taxa de juros? Esses são excelentes pontos que você coloca, né? Eu acho que principalmente a questão fiscal, não só o novo arcabouço fiscal, que ainda vai ser votado agora em agosto, mas junto com ele a gente tem a proposta de lei orçamentária para 2024, onde a gente vai conhecer se o governo vai vir de fato com uma expectativa de zerar o déficit no próximo ano e quais serão as medidas para que isso aconteça, né? Lembrando que quando a gente tem um equilíbrio fiscal das contas públicas, a gente pode ter juros menores no Brasil e isso pode sim abrir espaço para cortes mais agressivos. Mas a gente ainda tem certeza nesse cenário, zerar o déficit no ano que vem é uma tarefa bastante difícil e a gente aguarda aí como que o governo vai tratar esse tema e isso sim poderia trazer uma expectativa de queda de juros. A reforma tributária também é positiva, mas ela leva mais tempo, né? O impacto da reforma tributária na economia, ele vai levar alguns anos e o impacto nesse sentido é mais no potencial de crescimento, né? A economia pode crescer mais, ela pode ter um potencial de crescimento maior. Isso também é positivo para a inflação, né? Você tem ganho de produtividade, você diminui pressão inflacionária, mas esse impacto ele fica mais para o longo prazo. Rafaela, a gente tem hoje essa primeira divulgação do Copom pós indicações do governo federal, né, para integrarem ali a diretoria do Banco Central. Você tem 2 novos nomes, mas o Banco Central sempre argumentando, olha, aqui a decisão é técnica, não é política. É importante, né, colocar o pé no chão para não ficar achando que assim, chegaram os salvadores da pátria, né? A gente está falando de uma discussão muito técnica. Exatamente. E, inclusive, a gente espera dissidência no voto de hoje. Na verdade, se a gente olhar a última comunicação, que é anterior a esses novos membros, a gente já teve uma dissidência na comunicação, né? Na ata do Copom, trouxe que você tinha um grupo predominante achando que a gente já poderia começar a cortar os juros na reunião de agosto e tinha um grupo menor, ainda mais cauteloso, que aguardaria até setembro para esse corte. Nessa reunião, a gente tem 2 novos membros, mas a gente acredita que ainda há dissidência. Como a gente está vendo no mercado, né, as apostas ainda divergem, a gente acredita que o Copom também deve vir com algum voto dissidente entre 25 e 50 e vamos aguardar aí hoje à noite a decisão, quem vai ser a maioria dessa decisão de corte hoje. Que coisa, né? Não é Copa do Mundo, mas a gente fica assim, minha nossa, vão divulgar o dado, né? Fica todo mundo ali na expectativa para essa divulgação. Rafaela, obrigada demais pela gentileza. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Muito obrigada, bom dia. Obrigada e bom dia a todos. Obrigada. E Elaine, sempre maravilhosa, aqui comigo também participando da entrevista. Obrigada por me receber.